Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, não queiram ver minha cara agora. Mas olha só, nós estamos de volta para o nosso encontro, estudando a obra de Allan Kardec, O que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, né? Mas vocês tinham que ver a cara do Aloísio e do Eduardo aqui, na pena que me puseram. Agora eu vou passar para eles a fala. Então sejam muito bem-vindos. Maria de Fátima Miranda nos deu a honra de falar as primeiras palavras, né? Abrindo aí o nosso programa. Só que ela ficou... A primeira impressão é que fica. A primeira impressão é que fica, só que ela ficou muito tensa. E agora ela vai se acalmando. No próximo programa ela vai fazer uma abertura completa, não é, Luiz Guigino? Completa. Pois é, me aguarda. Mas nós estamos aí no capítulo 3 do livro Que é o Espiritismo. É esse capítulo 3 que trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E um dos tópicos, né, que é o que nós estamos estudando agora, é o homem durante a vida terrena. E hoje nós vamos à questão de número 136. Dando continuidade, a pergunta é a seguinte. Primeiro aqui cumprimentar Luiz Guigino, né? Seja bem-vindo, Luiz Guigino. Ficou emocionado também? A gente ficou emocionado com a fala da Miranda. Você vai falar sobre o sono. E eu estava emocionado aqui. Ainda então... com a abertura da Miranda, eu fiquei emocionado. Terríveis. Mas vamos lá. 136. Qual o estado da alma durante o sono? Eu que sinto muito sono, essa pergunta me interessa. Vamos lá. Responde aqui Allan Kardec. No sono é só o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que nessas condições o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude das suas faculdades. Aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença para agir separadamente e ir onde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância a que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo, por um cordão fluídico que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Só a morte rompe este laço. André Luiz relata, né, nas suas obras, através do médium Francisco Cândido Xavier, que eles percebem claramente no plano espiritual quem está desencarnado e quem está encarnado exatamente por esse laço fluídico que une, né? O Aloísio sinaliza ali do chakra coronário, né, do centro da cabeça, sai aquele laço fluídico que liga ao corpo físico, aonde ele estiver. Desta forma, eles conseguem perceber quem está na condição de desencarnado e quem está encarnado em desdobramento ou emancipação, como relata Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Aloísio Guigino. Essa questão é muito interessante nós entendermos, porque durante o sono, que é o repouso físico, o espírito ele tem uma liberdade maior. Ele não está totalmente liberto porque ele ainda está ligado ao corpo físico. Se desligar do corpo físico, desencarnou, certo? E não tem volta. Mas ele ainda está ligado ao corpo físico, mas tem uma liberdade maior porque ele não tem que estar tomando conta das atividades físicas do corpo físico que está em repouso, certo? Então ele tem uma possibilidade de se deslocar, de reencontrar com outros encarnados ou outros desencarnados ou encarnados na mesma situação de desdobramento.
de vivenciar situações que ele cria ou que ele traz com ele de experiências anteriores, uma série de possibilidades que o espírito passa a ter esta capacidade de desenvolver enquanto está nesta situação do corpo físico em repouso e ele com essa liberdade. Então, isso é muito interessante porque isso nos remete a uma necessidade, vamos chamar assim, que nós temos de nos prepararmos para o sono. Porque se durante o sono nós vamos vivenciar experiências que dizem respeito ao nosso dia a dia, às nossas preocupações, às nossas vivências anteriores, se nós vamos assistir um filme de terror, uma hipótese, certo? E vamos dormir, nós vamos sonhar com coisas, ou melhor, vamos ter experiências durante o sono físico que não são das mais agradáveis. Então, sempre é recomendado que nós tenhamos uma prece, uma página antes de dormir, certo? Nos preparando, nos equilibrando mentalmente, espiritualmente para essas experiências durante o nosso sono físico, certo? Porque quem dorme é o corpo físico, não é o espírito. É interessante, nós nos lembramos daquela colocação do Evangelho: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque todos os dias nós desdobramos através do sono físico, mas nós espíritos vamos atender os nossos centros de interesse, né? Aqueles que têm interesses muito ligados à Terra ficam circulando em torno do corpo por aqui mesmo, e aqueles que já têm uma outra objetividade, esses vão ser levados àquilo que está dentro da pauta dos objetivos do dia. Nos lembramos de André Luiz, quando ele, depois do primeiro dia de trabalho nas câmaras de retificação, ele sai para refazimento e observa aqueles seres que lhe parecem fantasminha, né? E a Narcisa vai explicar para eles que são irmãos que estão encarnados em desdobramento, por conta daquele cordão que ele percebe ali. Mas outra coisa, ficamos refletindo aqui, quando ele diz: durante a vida, qualquer que seja a distância que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Aí nos lembramos de um amigo lá na Penha que sempre lembrava-nos o seguinte: nós vamos encontrar pessoas que deitam-se para dormir, não é? E o desencarne acontece enquanto ele está naquele sono. Mas ele nos lembrando que ninguém morre dormindo, a nível de o espírito está em perigo, morreu e acabou. Porque ele lembra o seguinte: o espírito não pode retornar para o corpo e encontrar a porta fechada. E ele lembrava justamente disso, que serve para esse cordão fluídico, serve para chamá-lo quando a sua presença é necessária. Ele dormiu naquele momento que ele estava em repouso, mas o espírito estava ali no corpo na hora do desencarne. Porque do contrário, é como se você saísse para um local e quando você chega, sua casa sumiu, não está mais ali, não é? Alguém roubou. Você estaciona o carro e vai fazer qualquer coisa, quando volta, cadê o carro? Levaram. Em relação a Deus e ao corpo físico, que é uma ferramenta de trabalho para o espírito na Terra, até mesmo porque no momento do desencarne, nós vamos ver com André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, que existe uma parte da nossa energia que o perispírito absorve na hora do desencarne. É aquela parte mais sutil que vai dar vitalidade a ele os primeiros momentos enquanto desencarnado. Então o espírito não deita, não vai dormir, o corpo está lá dormindo e ele vai, desdobra-se, quando volta a porta está fechada, alguém cortou esse cordão fluido, que ele não estava ali, o que é que houve? Não existe isso, porque Deus é misericórdia. E durante o sono, o espírito continua, a alma, né? O espírito encarnado, a alma. A alma continua ligada ao corpo físico, porque se houver a separação da alma e do corpo físico, ou do corpo físico,
ocorre o quê? A morte física. Ocorre a morte física. E a recíproca é verdadeira. Quando ocorre a morte física pela falência dos órgãos, existe a desencarnação, isto é, a separação da alma do corpo físico. Então, é sempre esse elo, esse link, essa união entre espírito e corpo físico, que enquanto ocorre a vida física, eles estão unidos. Pode ser em vigília, pode ser dormindo, mas sempre estarão unidos. Se houver a separação pela falência física, morte física, e ocorrer a desencarnação, também haverá essa ruptura desse elo entre os dois. Apesar de que é uma coisa que eu sempre coloco aqui para nós pensarmos a respeito. Morte física não quer dizer desencarnação. Tá? Nós estaremos, muitas vezes, nós espíritos, eu sou um espírito. Eu estou encarnado, mas eu sou um espírito. Se eu sou apegado a esse corpo físico, aos valores materiais, o corpo físico muitas vezes pode ter a falência, pode até morrer, vamos dizer assim, e eu continuar ligado a ele. Não há desencarnação ainda. Então nós começamos a preparação para a nossa desencarnação quando nós damos o primeiro vagido quando chegamos aqui. Todo dia. Quando fazemos boas escolhas, morremos com dignidade. Com dignidade. E sem um sofrimento maior. Imaginemos, tá? O corpo físico se deteriorando e o espírito ainda ligado a esse corpo físico, tendo todas essas sensações. Olha, não quero nem imaginar isso. Tá? E agora, isto que nós estamos falando é apenas um alerta, certo? Porque quando nós nos preparamos para encerrarmos a nossa passagem por esse mundo físico onde nós estamos, a nossa passagem ocorre de uma forma amena, de uma forma tranquila. Quando nós não nos preparamos, é uma passagem muito tumultuada. Tem aquele filme Ghost, certo? Que todos nós vimos, né? Não tem quem não tenha visto esse filme. Tá? Quando aquele que foi o assassino lá, né? Cometeu o desatino. Cometeu o desatino, foi o mandante, né? Quando ele morre fisicamente, a alma dele é levada por figuras negras, né? As trevas, né? É atraída, né? É atraída. Então, o sono, na realidade, é uma preparação para a desencarnação, certo? Porque o espírito passa a gozar de uma liberdade que é decorrente ou é equivalente à situação que ele está vivenciando. Se ele leva uma vida de paz, uma vida tranquila, o espírito estará vivenciando situações que irão agregar novos valores, novos conhecimentos e de paz. Se o contrário ocorre, também será algo muito indesejável. É verdade. Então vamos lá. Mas, prosseguindo aqui, Kardec nos coloca uma questão seguinte, que é a 137, e diz: qual a causa dos sonhos? Todos nós sonhamos, né? Isto é, todos nós, espíritos que somos, quando durante o sono fazemos alguma coisa. Porque o espírito não dorme. Quem dorme, quem repousa é o corpo físico, não o espírito. Mas, aí diz assim, mas eu não sonho. Tá, eu não lembro o que eu andei fazendo. Que eu, o espírito, andei fazendo.
quando eu lembro o que eu andei fazendo, aí eu digo, eu sonhei com isso ou com aquilo outro. Mas o espírito, durante o repouso físico, sempre estará com alguma atividade. Então, qual a causa dos sonhos, Miranda? É o produto dos nossos interesses, né? Algumas vezes tem vários tipos de sonho. Por isso que ele orienta que para que possamos ler o Livro dos Espíritos, que ele vai falar da emancipação da alma, e ele vai mostrar. Tem aqueles sonhos que são as impressões do que nós vivenciamos durante o dia. Tem outros que podem ser premonitórios, não é? A obra do André Luiz também, ele sempre narra esse momento de emancipação da alma, daqueles que estão em desdobramento, vivenciando determinadas circunstâncias e retornam fazendo conexões. Às vezes sonha com determinada coisa e acorda lembrando de uma cobra, de uma situação de perigo, fugindo da polícia. Quer dizer, tem a ver com essa vida íntima do espírito, com as vivências na hora de vigília e algumas necessidades outras que desdobrados benfeitores colocam para eles. É por aí. Então, nossa atividade espiritual durante o sono, ela será sempre uma consequência do momento que nós estamos vivendo. Se é um momento de paz, nós estaremos com bons sonhos, boas atividades, boas lembranças, bons encontros. Se é um momento de tumulto na nossa vida, será um momento para o espírito, um momento também de tumulto, de desequilíbrio, de temor, de medo. É o pesadelo, né? Sim. Não tem, é o pesadelo. Tem um tal de pesadelo, né? Que nada mais é do que... Neguinho fugindo de si mesmo. Hein? Eu costumo dizer assim, se eu tive pesadelo, eu andei fugindo de mim mesma, por aí. É por aí. Então, isso aí é muito importante. Nós sempre temos em mente, certo, que durante o sono nós estaremos vivenciando situações que serão adequadas ao nosso estado mental durante o dia que antecedeu, durante a fase da nossa vida. Por isso a necessidade da preparação. Ainda que seja uma leitura de uma breve página, a elevação do pensamento a Deus, agradecendo pelo dia, pedindo a assistência dos bons espíritos. Algo que parta de nós em direção a Deus antes de dormir é fundamental para que tenhamos um desdobramento com proveito. Vamos em frente? Vamos. Então vamos lá. Agora é o item 138. De onde vêm os pressentimentos? E aí ele nos diz, são recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade e, algumas vezes, avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Né? Então, pressentimento. Você acorda com aquela impressão de algo, uma lembrança vaga, que às vezes de pronto você não consegue recordar de todo, não é? Ao longo do dia vai lembrando do que viveu, do que ouviu, do que sentiu. São os pressentimentos. E esses pressentimentos muitas vezes são, vamos dizer, uma antecipação do que poderá vir a ocorrer. Pode ser também uma impressão daquilo que você andou vivenciando durante o período de repouso físico. Então é por isso que dentro da doutrina nós aprendemos que o espiritismo ele não interpreta sonhos, tá? Porque o sonho pode ser qualquer coisa, real ou fictícia. Sim. Depende da nossa sintonia, nossas preocupações, certo? Das nossas relações, daquilo que nós queremos fazer, da nossa ansiedade, depende de muita coisa. Nós teremos sonhos agradáveis ou sonhos desagradáveis, certo? Então, tem um ditado popular, né, diz que sonhou com dente, morreu o parente. Pois é, olha só. Não tem uma coisa dessa? É isso aí. Então, você vê, porque aconteceu uma vez,
certo? A gente associa, né? Então, existe sempre essa possibilidade ou essa tendência de associação daquilo que nós andamos fazendo durante o desdobramento, durante a emancipação da alma, durante o sono físico, e com acontecimentos que ocorrem e que nós fazemos, então, esse link, essa ligação, e passa a ser uma consequência. Sim. Certo? Então, não necessariamente, né? Mas muitas vezes nós somos, durante o sono físico, nós, nas nossas atividades como espíritos que somos, nós vivenciamos determinadas situações que depois nós, nos lembrando delas, nos alertam, certo? Para determinadas possibilidades, certo? Então nós tomamos precauções. O ideal é sempre orar. Se nós oramos ao deitar, acordando de manhã, no mínimo agradecer a Deus. Olha, mais um dia aí. Mais um dia. E Jesus fala, cada dia baixa o seu mal. Então, que lembremos-nos de Jesus, de Deus, que possamos ser gratos por mais uma oportunidade a cada manhã e pedindo inspiração, porque não sabemos o que o dia nos oferece. E cada dia nos reserva, muitas vezes, surpresas, desafios, mas sempre oportunidades. Sim. Sempre oportunidades para que nós, prestando atenção naquilo que está ocorrendo ao nosso redor, nós possamos agir de acordo com os valores, os parâmetros, as referências que nós já temos conosco. Então, esses pressentimentos aqui, muitas vezes são avisos, certo? Muitas vezes são uma antecipação de alguma coisa que vai ocorrer. De qualquer maneira, é de utilidade para nós. Por quê? Porque nós poderemos ter atenção e cuidados para evitarmos ou minorarmos algum efeito, alguma coisa que venha ou tenha a possibilidade de ocorrer. O que você nos diz a respeito de pressentimentos? Olha, pressentimentos, fizemos um programa recentemente sobre isso, analisando os fatos, falando sobre as premonições e se o futuro já existe. Quem não viu, corre lá no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, o programa Analisando os Fatos, Sim. falando sobre premonição. Afinal, o futuro já existe? Como falta só um minuto, eu não vou discorrer muito sobre o assunto, mas é bastante interessante, até porque Jesus, vale a pena. No Evangelho lá escrito por João, no Apocalipse, ele traz diversas revelações a João, que João as descreve. Algumas delas ele sequer conseguia descrever detalhadamente porque ele via coisas do futuro, né? Sobretudo ele viu a bomba atômica, e ele descreve como gafanhotos metálicos que soltavam ovos que explodiam em forma de fogo. É isso aí. Então, tem a ver com esses pressentimentos, essas premonições aí. Voltaremos a este tópico aí na semana que vem, se Jesus assim o permitir. E aí, Maria de Fátima Miranda, o que dizer agora? Jesus nos conduza. Gostou, Luiz? Uma boa semana para todos e até o próximo encontro, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869.
Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui para mais uma noite de Luz na Penumbra, agora Revista Espírita 1861. Estamos em janeiro de 1861. Eu e meu parceiro Renato Souza, meu irmão, boa noite. Fala, Bill, boa noite a todos. Estamos de volta. Estamos juntos aí para dar seguimento, dar continuidade ao nosso Luz na Penumbra, né? Semana passada a gente fizemos aí no finalzinho, né, dos comentários lá da revista de 1859, já entramos em 1861 e vamos dar sequência logo aqui, né, Renato? Sim, perfeito. Que diz o seguinte: mas eis que surge um novo campeão que pretende esmagar o espiritismo por outro meio. Trata-se do senhor George Gand, redator da Bibliography Catholic, atirando-se num corpo a corpo em nome da religião ameaçada. E vejam só, a religião ameaçada por aquilo a que chamais de utopia, tendes, pois, bem pouca fé em sua força. Acreditais assim na sua vulnerabilidade, desde que temeis que as ideias de alguns sonhadores possam abalar os seus fundamentos. Assim, considerais esse inimigo deveras temível para atacá-lo com tanta raiva e furor. Obtereis resultado melhor que os outros? Duvidamo-lo, já que a cólera é má conselheira. Se conseguirdes amedrontar algumas almas timoratas, não receeis acender a curiosidade no maior número de outros. Vamos dar só uma pausinha aqui, Renato, para a gente falar sobre isso aqui. A cólera é má conselheira, né? Sim. A gente não deve tomar... Estávamos conversando sobre isso, inclusive. Exatamente, inclusive isso foi pra gente, eu acho, né? Não somente no momento de cólera, né, Bill, mas em todos os momentos de que a atmosfera, a psicosfera esteja carregada de alguma má impressão, não é? De um desequilíbrio, convém que se seja prudente, muito prudente, não é? Pensar, né? Ficar sempre naquele posicionamento de que, não, vamos pensar a respeito, vamos pensar melhor, não é? E tudo mais. E aí não é algo para ser dito somente entre os envolvidos, não, mas é algo para ser dito principalmente para você. Sim. Para você, né? Calma, respira, não é? Para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Porque estávamos aqui conversando, eu e o Renato, aí o Renato vira para mim e fala: Bill, mas não dá para colocar a culpa nos espíritos, a responsabilidade é nossa. Perfeito. De fato é assim, a gente abre a porta, mas quem abre a porta também precisa fechar a porta. Sim, né, Renato? Sim. A gente tem a responsabilidade de abrir as portas, e quando a gente abre a porta, como diz na gíria, é um barata voa. Sim, né? sim. Todo mundo entra na correria ali, em qualquer lugar. Sobretudo nas questões espirituais, né? Pois somos rodeados por um tão grande número de testemunhos. Então, cabe a nós que abrimos as portas através da cólera, através da maledicência, como o Dr. Bezerra nos convida ao jejum, né? Ao jejum da maledicência, ao jejum do egoísmo, que, segundo o Dr. Bezerra, as pessoas confundem o jejum com deixar de comer. O corpo precisa de alimento. Sim. Precisa de água, precisa de alimentação. Segundo o Dr. Bezerra, Jesus falava desse jejum, né? De você deixar de fazer coisas ruins, pelo menos por um dia, só por hoje, né, Renato? Só por hoje. Por hoje. E amanhã é outro dia, e depois é outro dia. Então, o que eu falei para o Renato, naquele momento ali, que antecedeu a gravação do programa, é que isso, nós temos a responsabilidade sim, porque nós abrimos, mas a gente tem a responsabilidade de fechar as portas, porque as trevas... E eu já falei isso algumas vezes, eu acho que até aqui na rádio eu já falei. Nós temos muito a aprender com as trevas, Renato, porque a convicção que eles têm, o objetivo que eles têm, eles vão até conseguir. Até o fim. É a audácia do mal que chama o Livro dos Espíritos. Por que nós não somos assim para fazer o bem, né, Renato? Perfeito, Bill. A gente precisa aprender, não é? A ter mais, a dar mais valor às coisas que vão nos impulsionar para frente. E aí eu vou lembrar a você que no livro Pão Nosso nós temos a lição número 128 que fala: é porque ignoram, tá? Está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16, versículo 3. É no 128, lição 128, tá?
E aí ele vem falando ali, né, sobre tudo isso. O Emmanuel vem dissertando a respeito dessa passagem pelas mãos mediúnicas do Chico Xavier, sobre a importância que nós devemos dar, não é, a esses momentos. Sim, com certeza, porque fica um aprendizado muito grande. E aí parte de nós. Cada vez que eu erro, cada vez que eu vacilo, cada vez que eu tropeço, cada vez que eu me aparto, né? Hoje eu não vou fazer o evangelho no lar, não é? Todo mundo está sujeito, sem dúvida, né? Todo mundo está sujeito, sem dúvida, não é? A ter um momento de fraqueza. Nossa, nós somos espíritos imperfeitos. Sim. Não é? Então, ainda faz parte do nosso caminho. Não me peçam para falar de um mundo feliz, porque eu não conheço. Eu posso falar para vocês de um mundo de provas e expiações, que é o mundo ao qual eu ainda tenho muita ligação. Não é? Tenho muitas coisas para serem resolvidas. E o mundo de regeneração, que a gente tem estudado um pouquinho sobre ele. Sim. Mas falar do mundo feliz, não. Então a gente ainda tem esses momentos, sem dúvida, de que a gente vai titubear, né? Vacilar no caminho, tropeçar, sentar e tudo mais. O problema é que a gente estabelece diálogo com esses pensamentos que jazem em nós e são muito mais potencializados por esses irmãos equivocados, sim, não é? Que não querem. Eles não querem e são respeitados na sua vontade. Até o ponto em que Deus permitir. Sim. Não é? Sim, até o ponto em que até o dia em que Deus permitir. Então eles são, sem dúvida alguma, né, vistos. Mas a gente precisa aprender com eles, em cada momento que eles colocam a gente, esses pensamentos, né, mais evidentes em nós, porque já está em nós, né? E aí a gente precisa aprender, não, isso já me aconteceu ontem. Ontem eu fiquei desanimado e dialoguei com eles. Não vou fazer oração mesmo não. Não vou fazer prece mesmo não. Não vou fazer o evangelho mesmo não. O problema é que a gente ainda dialoga com eles. Sim. Mas é um momento de grande aprendizado, você falou tudo, né? E aí vamos aprender a dar valor à coisa boa que pode ser retirada disso. Sem dúvida. Né? Eu falei para você da lição 128 do livro Pão Nosso, porque estávamos no SEDES, né, recentemente, e a página de abertura do estudo lá do Livro dos Médiuns foi justamente essa. Sim. Né? Foi justamente essa, tá? E aí me lembrei aqui sobre isso, e aí gerou uma discussão lá de, quase 25 minutos. Que benção. E a gente conversando sobre uma passagem tão importante, e o Emmanuel fala... vou destacar uma frase, né? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Fica aí, né, a lição para que todos possam ir buscar, tá? Então, muita calma, muita tranquilidade. Também não adianta você ficar se chicoteando, autoflagelando, porque né? Não fez o evangelho ontem, faz hoje. Porque não fez, faz hoje. Tem sempre uma chance, tem sempre um momento para a gente recomeçar. Né? Porque, por exemplo, a gente conversava aqui, eu e o Renato, sobre isso, né? Muitas pessoas falam, eu vou largar a casa porque... Vamos usar o nosso exemplo aqui, eu e o Renato aqui, né? Eu vou largar a casa porque o Renato é assim, o Renato é assado, é frito, é cozido, ou o Renato é a mesma coisa em relação a mim. As trevas querem isso, cara, porque... muitas vezes, eles não vão destruir uma casa espírita, até podem acontecer se... chegar no ponto final daquela casa ali, no ciclo daquela casa. As coisas não duram para sempre, né? A própria vida é cíclica e às vezes a casa tem que funcionar por, 80 anos, 100 anos. Sim. E aquilo ali se esgota. Porque a espiritualidade vai se utilizar de nós, né, Renato? Do nosso orgulho, da nossa vaidade para fazer ruir a casa, né? Perfeito. Mas se a casa tiver que se perpetuar ainda a de eterno, entre aspas, quem vai sair são as pessoas. Os indivíduos, né? E não a casa. Sim. A casa não vai ruir, mas os médios ruem. E aí o espírito fica, através da sua abertura de porta, ele fica, abandona isso aí. O Renato, pelo amor de Deus, não dá não para ficar com esse cara. Ou o Renato a mesma coisa, o Bill é muito pedante, é muito reativo. Você não pode falar com ele que ele reage. As trevas atuando. Mas tudo é as trevas, Bill?
nós somos cercados por uma tão grande nós nuvem ainda de testemunhas. transitamos nas trevas. Exatamente. Falamos, somos espíritos inferiores ainda. O Renato falou do mundo de regeneração, ele está se descortinando para nós. Perfeito. Nós estamos tendo uma pequena visão, visão longínqua ainda. Isso. Para nós, encarnados, nesse momento, a questão do tempo. Perfeito. Tempo, espaço é relativo, ok. Mas nós encarnados, está longe para a gente ainda. Muito. O que nós vemos é um aparente, veja bem, um aparente caos. Porque Jesus está no leme, né, Renato? Sim, perfeito. Né? Então vamos lá. Algumas almas timoratas não receais acender a curiosidade no maior número de outras. Julgai-o pelo fato seguinte. Numa cidade que conta com um certo número de espíritas e com alguns grupos íntimos que se ocupam das manifestações, um pregador fez certo dia um sermão virulento contra o que chamava a obra do demônio, pretendendo que só este vinha falar nessas reuniões satânicas, cujos membros estavam todos notoriamente votados à danação eterna. O que aconteceu? Pois é. Desde o dia seguinte, bom número de ouvintes se pôs em busca das reuniões espíritas, pedindo para ouvir os diabos falarem, curiosos de saber o que eles diriam. Porque tanto se tem falado que a gente se familiarizou com o nome que já não incute medo. Falou-se tanto no diabo que a pessoa perdeu o medo do diabo, né? Sim. Ora, nessas reuniões, eles viram pessoas sérias, honradas, instruídas, orando a Deus, coisa que não faziam desde a primeira comunhão. Pessoas que acreditavam em sua alma, em sua imortalidade, nas penas e recompensas futuras, trabalhando para se tornarem melhores, esforçando-se por praticar a moral do Cristo, não falando mal de ninguém, nem mesmo dos que lhes lançavam anátemas, pragas, né? Então aquelas criaturas compreenderam que se o diabo ensinava tais coisas é que se havia convertido. Interessante isso, né? Quando os viram tratar respeitosa e piamente com os seus parentes e amigos mortos, que lhes prodigalizava com consolação e sábios conselhos, não puderam admitir que tais reuniões fossem sucursais do sabá. Considerando-se que não haviam caldeiras, nem vassouras, nem corujas, nem gatos pretos, nem crocodilos, nem livros de magia, nem trípode, nem varinhas mágicas ou quaisquer outros acessórios de feitiçaria, nem mesmo a velha que queixo e nariz, de queixo e nariz adunco. Isso é quase a bruxa, né? É quase a caverna da Cuca, né? Sim. Do Seixo do Pica-Pau. Era a visão que as pessoas tinham, né? Sim, não conhecia até, né? Uhum. Hoje em dia, se bem que hoje não existe mais isso, achar que espiritismo é coisa do demônio, né? Ninguém pensa assim. Não. Os espíritas não, né? Os espíritas não. Mas olha, a gente tem o 31 de outubro, que é comemorado o Dia das Bruxas, né? O Halloween e tal, né? Halloween. Né? E aí, olha, tem essa figura da bruxa e tudo, mas chega a ser até algo hoje, né? Folclórico, né? Cômico até e tudo mais, né? Porque precisava se criar uma persona, né? Que desse realmente uma característica de que fazia feitiço, fazia magia, tinha um caldeirão, não é? Para gerar medo, né? Tinha um caldeirão e tudo mais, né? E tudo mais. Mas, enfim, muita coisa de folclore e tudo. E aí as comemorações são válidas. Mas é importante a gente observar que tudo é energia, né? Sim. Tudo é atmosfera, é psicosfera e tudo mais. Sem dúvida alguma, o mal, ele existe. Disso a gente não pode duvidar. Ele existe. E a gente tem que tomar cuidado para não estabelecer sintonia com ele. Uma vez que nós... me perdoem o nós. Quando eu falo nós, sou eu. Eu e você. Eu e o Bill, tá? Uma vez que a gente ainda transita por esses momentos de queda, de tropeço, né? E tudo mais... fica fácil estabelecer uma sintonia com eles. Eles sentem saudade da gente, sim. Não é? Com certeza. O diálogo que tem que ser estabelecido é o seguinte, olha, eu estou numa proposta de mudança, de renovação, não é? Me esforçando para isso, tá? Se quiser vir junto, vamos junto. Porque é assim mesmo que acontece. Sim. Uns pegando carona com os outros, né, Bill?
Sem dúvida. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Estamos em dezembro de 1861. A gente tem que... A Joana de Anjos que nos convida, né, a nos apartarmos desse tipo de situações, por exemplo, filmes de terror. Minha filha que fica, mas por que não posso ver um filme de terror, pai? Não sei o que e tal. Papai, vê filme de terror, você cria sintonia com aquilo ali. Sim. Né? De redes sociais, então, que hoje tem muita porcaria, me perdoem a palavra, mas não tem outra no meu vocabulário. Meu vocabulário é restrito, tá, galera? É muita porcaria mesmo. Sim. A gente tem que ter cuidado, se abster disso, porque a sintonia com o mal, como ele ainda é muito grande ainda em nós, né, Renato? É muito fácil você se desvirtuar. Pô. Perfeito. A gente está no nosso caminho, trilhando ali, às vezes a gente anda 1 centímetro para frente, né? Nossa. A gente não conquistou esse 1 centímetro ainda. Não. Então você pode voltar, né? Você pode se perder, se ruir, todo aquele esforço que você se utilizou para andar 1 centímetro para frente, você pode voltar porque você ainda não conquistou, né? Os espíritos dizem lá na 118 do Livro dos Espíritos que o espírito não retrograda, mas ele não retrograda à medida que ele conquista aquilo, né, Renato? Ele avançou, avançou, conquistei. Ele não precisa ser mais provado naquilo. Exatamente, não precisa, justamente, perfeito, não precisa mais ser provado naquilo porque ele já alcançou aquilo ali. Aí sim está conquistado. Está conquistado, mas caso contrário... vai ser provado o tempo todo, até ele dar ênfase à conquista. Sim, e não cair mais. Não caio mais nisso. Não tenho mais sintonia com isso. Não vai mais acontecer. E aí o Chico conta muito bem sobre isso, né? Um exemplo prático que a gente tem de alguém que chegou para ele e disse: Chico, tô indo embora, tá? E o Chico chorou, disse: não, pelo amor de Deus, não vai. Mas por quê? Eu não vou conseguir mais te acessar. O Chico lia o Evangelho 8 vezes por ano. E todas as outras vezes que ele falava do Evangelho, não é? Nas palestras, nos trabalhos mediúnicos e tudo mais. Então, e tudo aquilo foi fazendo com que o Chico fosse, sem dúvida, colocando em prática. Eu não vou falar nem se modificando, não, porque o caso do Chico é diferente, tá? Colocando em prática cada vez mais, não é, aquilo, e não cairia mais em determinadas situações. E aí o Chico vira chorando: mas não vai não, meu irmão, poxa, eu vou sentir sua falta, você é um professor para mim, não é? Então, quando a gente falou aqui no início do programa sobre a questão do mal, sobre a questão dos deslizes, não é? Que acontecem com cada um de nós, eles são espíritos trevosos? Sim, por causa da condição deles, eles só têm o mal como... né? Estão, né? Como referência e tudo mais. Vai mudar, vai. Vão mudar, sim, com certeza. Mas são professores. Sim. E nos ensinam muito, né, Bill? Por isso que eu falei que a gente tem que aprender com a obstinação deles. Quando é determinado. E o comprometimento hierárquico ali, quando são, vamos fazer. Quem já leu aqui várias obras de desobsessão, obsessão, André Luiz, Emmanuel, que sempre fala sobre esses temas, quando é determinado alguma coisa para eles, eles vão até o fim. É isso que a gente tem que aprender com eles, voltado, obviamente, para a prática do bem, porque quando a gente se levanta, a gente tá engateando ainda, eu e o Renato, mas a gente quer se levantar. Sim. Né? Quando a gente está no lodo, ninguém enxerga a gente. Quando a gente se levanta e consegue colocar como parâmetro o Cristo, a gente vira o farol. O Cristo passa a reverberar luz em nós. Perfeito. E aí nós somos vistos. E quando nós somos vistos, é o que o Renato falou, os nossos parceiros de outrora falou: opa, peraí, recentemente tive em contato com um amigo aí do passado. Não, você é meu, a gente tem que caminhar junto. Falei: meu irmão, aquele Bill que você conheceu lá, sei lá que se era o Manuel, o Joaquim, ou Fernanda, ou Joana, não existe mais. Perfeito. Hoje, eu tô em outra vibe. Aconteceu isso com o Divaldo, né, em relação ao Máscara de Ferro no filme, foi muito bem ilustrado, né? O Máscara cobrando a ele a parceria do passado. A gente tem que dialogar assim, porque, gente, não existem inimigos espirituais. Né, Renato? Às vezes a pessoa fala: os meus inimigos. Cessem essa forma de Vocês expressão. São amigos ainda. Apartados.
unidos Sim. por um mau sentimento. Permanecerão amigos a partir da mudança, Sim. a partir da renovação, pelo sentimento do amor. Exatamente. Aí vai ser diferente. Porque quando você fala esse é o meu inimigo, você já está criando uma barreira maior ainda. perfeito. Então é o meu amigo, meu irmão, meu amigo. Eu não sou mais aquela pessoa, me perdoe. Vamos caminhar junto na luz. Sim. E obviamente vai quem quer, né, Perfeito, Renato? claro. O Renato falou agora há pouco, vai quem quer, ninguém é obrigado. Só que a condição e o determinismo da lei de progresso nos diz que todos nós iremos convergir lá na frente com um propósito só. Você pode até virar ali à esquerda, virar à direita, mas lá na frente a lei do progresso vai encontrar contigo, e aí é a providência divina. Então Sim. por isso é que a gente falou, enquanto for permitido. Exatamente. Uma hora vai ter que mudar, não tem jeito. Né? Se você está... eu vou usar uma palavra forte aqui, tá? Mas eu colocar aspas nela. Você está condenado a ser feliz. Sim. Você está fadado a ser feliz. Sim. Ponto. É a única certeza, né? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Somos filhos da luz. Sim. Como diria o nosso querido amigo Júlio, Deus não nos criou para que nós fôssemos destruídos, né? Bem bacana lembrar do Julinho, Lembra, né? Julinho? Aprendemos muito com ele. Muita coisa. Então, sem dúvida. Vamos lá. Falou de saudade agora do Chico, né? Saudade que ele nos deixou. Sim, Ainda está sim. conosco ainda, mas Perfeito, fisicamente afastado, né? É. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Também quiseram conversar com sua mãe, outro com o filho querido, parecendo-lhes difícil ao reconhecê-los que essa mãe e esse filho fossem demônios. Felizes por terem a prova de sua existência e a certeza de se reencontrarem no mundo melhor, perguntaram-se com que objetivo haviam querido amedrontá-los, suscitando-lhes reflexões que jamais tinham imaginado. O resultado é que gostaram mais de ir ali onde encontravam consolações do que aos locais em que eram amedrontados. Como vimos, esse pregador enveredou por caminho errado, sendo o caso de se dizer: mais vale um inimigo que um amigo incompetente. O senhor George Gand espera ser mais feliz? Nós o citamos textualmente para edificação dos nossos leitores. A gente ainda tem um pouquinho aí, o programa está quase chegando ao fim, mas vamos um pouquinho lá, né, Renato? O Renato quer falar alguma coisa para... Não vai dar tempo. Melhor dar o trecho é grande, né? Ficar no meio do caminho, a gente fala sobre o... Sim. Interessante o que a gente pôde conversar hoje aqui, né? Sobre a questão da evolução. Falamos sobre várias coisas que a doutrina nos aponta, né? Sim. A lei do progresso, falamos sobre a escala espírita, não é? A condição em que cada um se encontra, e aí a condição que você se encontra é teu, é particular, é você e Deus, é o teu momento, não é? Muito embora nós estejamos todos aqui compartilhando da mesma reencarnação, né, da mesma oportunidade, mas... Mesmo barco, mas em cabines diferentes. Perfeito. Estamos todos tentando aqui. As nossas histórias podem ser semelhantes em alguns pontos? Podem, mas não são exatamente iguais. Não é? Não tem isso. E aí a gente está unido para se resolver, né? De alguma forma. Eu posso ter tido uma relação com o Bill numa outra história, aí, numa outra existência, né? Somente por carta. Sim. E a gente nunca ter tido perto um do outro. E hoje estamos aqui, né? A divina providência, mais sim, isso, né? pode ter acontecido. E em outras ocasiões a gente pode ter sido vizinho, irmão, pai, mãe, filho, e pode ter sido qualquer coisa, né? Sim, com certeza. Sem dúvida alguma. A gente está chegando ao final, né, Renato? Sim. Deixa eu convidar o pessoal aí para o Clube da Fraternidade, rapidamente. Isso aí. Eu vi. 3386-1422, né? Perfeito. Esse telefone é telefone e WhatsApp para você, né? Fazer aí a sua contribuição e continuar ajudando a Rádio Rio de Janeiro a se manter viva aí, né? Sempre. A Casa Espírita online, exato, né? Nossa Casa Espírita online. Perfeito. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Eu e meu parceiro Renato Souza. Grande abraço a todos. Até a próxima. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.